Mais um livro sobre como, mais uma obra, na verdade, né? Que a gente tem muitas no audiovisual também ultimamente, sobre como o que a gente vê na internet, nas redes sociais, não é exatamente verdade. Mais um thriller com o mesmo tipo de estratégia usada por outros 950 mil livros. Apesar disso, eu achei muito interessante e resolvi vir falar com vocês hoje sobre A Dona de Casa Perfeita. Oiê, eu sou a Ju Palermo, você está no canal Fala para Camões, e hoje eu vou falar desse livro, A Dona de Casa Perfeita, da Leanne Child, publicado pela HarperCollins no Brasil no ano de 2025. Ela é uma autora da Inglaterra, e o livro foi publicado na Inglaterra também em 2025. Ele tem 300 páginas, foi um dos livros que eu li em julho. Eu estava de férias, viajando, e eu li esse livro praticamente num dia mesmo, assim. Eu me lembro que eu cheguei lendo um que eu estava finalizando. A gente chegou lá na casa, no Airbnb, uma casa no meio do mato, maravilhosa, piscina e tal, tava frio. A gente chegou de manhã e aí arrumou as coisas, pá, almoçou, e o Ariel foi tirar um cochilo, ele tava cansado, tinha dirigido e tal. Eu deitei no sofá, peguei aquele livro que eu estava lendo e terminei. Comecei esse e terminei à noite, assim. Então foi uma leitura realmente muito rápida. Não é um livro nada difícil, não tem nada de grandes estruturas maravilhosas, não é nosso uma obra-prima. Então por que você resolveu trazer ele aqui para o canal? Bom, para falar de mais um livro que eu li e que eu achei interessante, assim. É uma diversão boa, do jeito que ela, pelo jeito que a autora escreve e tudo mais. Ela conta uma história instigante. Tem alguns pontos que você fala, tá, né? Não é tão bem amarrado assim, não é tão verossímil assim. Mas ainda assim é uma diversão interessante, e pelo tema principalmente de que ele trata. Esse livro, como eu falei, ele é de 25. Ele estava assim naquela lista minha da Amazon, assim, um dia eu vou comprar, não é aquela coisa assim, meu Deus, saiu, quero ler, preciso ter agora. Mas estava assim um dia. Aí, quando eu estava escolhendo os livros para levar na viagem, eu falei, vamos comprar esse aqui, vamos ver qual é. E a gente tem aqui, então, a história da Madison, que é uma threadwife. Se você não sabe, porra, sorte sua. Existe esse movimento threadwife, que vem, wife é plural, né? Que vem do inglês traditional wife. Mas não se engane, porque isso aqui está ganhando muita força no Brasil, tá? Essa ideia de uma esposa tradicional. São pessoas que entendem que a mulher deve ficar em casa, cuidando dos filhos e da casa. É a mulher que cozinha, é a mulher que limpa, é a mulher que cria, ela é a dona do lar, é a rainha do lar, que deixa o lar perfeito para a família, ou seja, o marido e os filhos, e ela se orgulha disso. É muito doido. A gente tem esses movimentos no mundo, né? Você tem uma contração, aí você tem uma expansão, aí contrai de novo. Grosso modo, aqui, falando de um jeito ridículo sobre grandes movimentos históricos e sociais, mas a gente tem meio isso, assim, tá tudo muito preso, aí solta, aí parece que solta demais, aí o povo quer voltar. A gente teve uma luta gigantesca a respeito da liberação das mulheres, a respeito de conquista de direitos, a respeito da mulher poder estudar, poder estar no mercado de trabalho, da mulher não depender do marido, da mulher não ser obrigada a ser a única responsável pelas tarefas do lar, da mulher não ser a única responsável por cuidar dos filhos. Então, da gente ter uma vida em que a mulher possa trabalhar, estudar, prosperar, e as tarefas da casa sejam divididas, né? E aí, hoje a gente tem um movimento de retorno de muitas mulheres que falam, pelo amor de Deus, eu daria tudo para ficar em casa cuidando dos meus filhos, ao invés de estar aí no mercado de trabalho. E parece que esse número de mulheres vem aumentando, ou mais do que isso, parece que essa tendência vem sido falada de uma forma mais alta. E até aí, mano, é assim, é cada um com a sua, né? Eu acho isso. Ou num meio termo possível. Eu odeio serviço de casa. Eu dou uma mão para não ter que lavar a louça. Eu prefiro pagar um profissional para poder fazer faxina para mim, porque eu tenho outros interesses. Eu sempre gostei dos meus estudos, sempre gostei do meu trabalho, que é relacionado ao meu estudo. Então, eu tenho outros interesses na vida. Eu não sei o quanto disso vem de criação, não só criação dentro da própria família, mas muitas vezes criação dos exemplos que você tem, das coisas que você vê, se você tem acesso ao estudo, se você vai para o mundo, se você está numa universidade, se você conhece pessoas. E aquela coisa do tudo bem escolher, desde que seja de fato uma escolha. Hoje, aqui no Brasil, a gente fala muito da tal da esposa troféu, e aí a gente tem esses perfis das mulheres dizendo: Deus me livre ir para
é como se fosse uma coisa, sei lá, meio antiga, assim, de pré-história, né? O homem sai para caçar e a mulher fica em casa. E o homem enfrenta animais, enfrenta outros inimigos, e a mulher está ali protegida, essa coisa que o homem provê para a família e a mulher cuida da família. Homem provedor, mulher cuidadora. Isso é o tradicional, por isso threadwife. Porque foi assim por muitos anos, até que a gente teve os movimentos de libertação e as mulheres falaram: eu também quero ir lá fora caçar o leão. E muitas mulheres hoje estão dizendo: Deus me livre de caçar o leão, eu quero ficar em casa, Deus me livre de ter que acordar, me arrumar e enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar chefe, enfrentar colegas e ainda voltar para casa e ter que fazer o serviço, porque também tem isso. Muitas dessas mulheres fazem a tal da jornada dupla. Eu não vou dar aula sobre isso aqui, eu ficar falando sobre isso, porque eu imagino que se você vive no mundo com os olhos abertos, você sabe do que eu estou falando. Mas existe essa tendência no Brasil, essa coisa da esposa troféu, a mulher que fica em casa, cuidando da casa, e o marido paga tudo. Então ela acorda, ela vai para academia. É diferente a gente falar de esposa troféu quando há uma riqueza e esposa troféu pobre. Inclusive, tem vídeos aqui na internet sobre isso, né? Uma coisa é a mulher casada com o cara muito rico, que banca ela em tudo, e aí ela se mantém como um objeto, né? Muito arrumada e sempre bonita para ele. Então, ela cuida do corpo, ela faz procedimentos estéticos, ela tem as roupas da moda, cabelo, maquiagem, unhas sempre perfeitas. Porque quando o marido chega em casa, ele paga tudo, ele tem essa boneca à sua disposição muito maravilhosa, e ela fala: ah, eu não vejo nenhum problema em ser assim, que delícia, porque eu acordo às 10 horas, eu vou para academia, eu volto, faço minha comidinha, nanana. Uma coisa é essa mulher ter essa vida, não que eu esteja dizendo que isso seja bom, outra coisa é a mulher pobre, que vai falar: ah, eu sou esposa troféu, e fica em casa, não tem uma faxineira, né? Não pode pagar uma profissional de limpeza para fazer a limpeza, então ela faz a limpeza toda da casa. Então, assim, existe muita diferença entre ser threadwife ou esposa troféu com dinheiro e sendo pobre. Mas, de todo modo, esse movimento parece que vem crescendo no Brasil e no mundo, né? Tem influenciadoras brasileiras que sustentam essa tendência de threadwife, enfim, então achei interessante, sabe? Uma leitura interessante para a gente pensar, porque também me parece que essa tendência ela está associada a um certo espectro político. Quando a gente fala de tradicional, quando a gente fala de conservador, quando a gente fala de valores de família, historicamente e grosso modo a gente tem isso, a direita conservadora e teoricamente a esquerda reformadora, a esquerda quer mudar, né? Então, mudar o status quo, que aí está, peraí, quem disse que essa tradição tem que ser assim? Não, peraí, a mulher tem direito, a mulher também tem que sair, a mulher também tem que trabalhar, o homem também tem que ajudar, filho, por que a mulher é que tem que cuidar? O homem também é pai, tão pai quanto, então tem que dividir. Não estou dizendo para você que todas as pessoas de direita são conservadoras nesse sentido familiar e que todas as pessoas de esquerda são disruptivas, mas eu estou dizendo que, conceitualmente falando, a ideia é essa, e que, de maneira geral, pessoas que seguem essa tendência da threadwife, da esposa troféu, têm um pensamento político mais alinhado à direita. Então, a gente vê isso aparecer no mundo, e parece que, por muito tempo, depois que a gente teve um boom da esquerda, assim, essas pessoas, elas eram assim, mas elas guardavam porque não era bonito falar. E depois de um avanço daí da direita, mais da extrema direita, no Brasil e no mundo, parece que essas pessoas perderam a vergonha de dizer o que pensam, de mostrar o seu estilo de vida e o que elas acham certo. Então, entende como, mesmo sendo um thrillerzinho, bobinho, lá na Inglaterra, que não tem nada de muito novidade, eu acho interessante para a gente pensar esse tipo de coisa e para refletir sobre esse tipo de coisa. É claro que cada um pode ter a vida que quiser, mas desde que essa escolha seja de fato consciente, não que você acha que você está escolhendo para você, mas na verdade você não está, porque você está sendo influenciado por outras questões. Enfim, deu para perceber que o assunto é grandioso, né? E que levanta muitas reflexões. E aí, porra, eu achei legal, entendeu? Nem que seja por meio de um livro desses, que é até meio bobinho, para a gente começar a pensar isso. E aí, obviamente, também a questão das redes sociais, porque o que acontece?
A principal personagem aqui, a Madison, ela é essa Treadwife. Ela mora numa fazenda maravilhosa. Ela tem esse marido que é bem o estereótipo do marido, broncão, chucrão, burrão, né? Mas ele é bonito, meio cowboy, ele cria gado. E ela é linda, perfeita. Ela tem uma penca de filho, não sei se são 4, são 5, as crianças todas lindas e loirinhas e branquinhas e arrumadinhas. E tem essa vida na fazenda e ela tem milhares de seguidores, milhares, milhões de seguidores nas redes sociais em que ela posta ela colhendo a fruta do pé, ela na cozinha fazendo a torta, ela tirando a torta do fogo, do forno, e as crianças vindo, ela cozinhando, passa farinha no nariz da criança, sabe aquele rolê que a gente vê nas redes sociais? E ela tem milhões de seguidores, mulheres que se inspiram nela e que querem ter essa vida. Acontece que, obviamente, nada disso é verdade, nem cozinhar ela sabe, ela tem uma equipe na casa dela, de faxina, de cuidados, ela tem um filmmaker, ela tem um advogado, ela tem uma editora, é tudo feito para as redes sociais. Nada disso é verdade. Igual eu falei, nem cozinhar ela cozinha, não é ela que limpa a casa, é tudo feito para as câmeras, né? Tem como um estúdio, assim, a casa dela, um grande estúdio em que ela faz esses conteúdos e tem milhões de seguidores. E aí, um belo dia, a gente vai ter uma outra personagem chegando nessa história, que é a Kelly, Kali com A, né? Eu vou falar Kelly aqui, tá? Que é uma professora que foi contratada para dar aula para os filhos da Madison, porque, obviamente, essas crianças não estudam na escola. Imagina na escola que esse bando de professor doutrinador, eles fazem homeschooling, né? Eles aprendem em casa. Então, é uma nova professora, porque aconteceu alguma coisa com a outra que não deu certo, a gente vai entender o que foi, e ela vem para trabalhar nessa casa, e aí ela vai ver essa casa por dentro. Então, todo mundo que trabalha lá assina um termo de confidencialidade, sigilo absoluto, você não pode contar nada do que acontece aqui para ninguém, é uma multa astronômica, né? Porque ela vai ver os bastidores dessa vida e também tem coisas, o que ela pode ensinar para essas crianças. Então, a gente vai acompanhar, temos a narração da Madison, que é a Treadwife, falando da sua vida. Depois a gente tem capítulos intercalados com a narração da Kelly, essa professora que está chegando nesse mundo e que vai descobrir como as coisas de fato funcionam por ali e a relação dela com as crianças, enfim. E a gente tem uma terceira narração da Brianna, que é uma moça muito jovem, com 18 anos, que não tem muito dinheiro, mas ela, influenciada por essas Treadwives que fazem muito sucesso na internet, ela decide, ela e o marido, o namorado, que eles querem ter essa vida. Então, eles juntam um pequeno dinheiro, pouquíssimo que eles têm, e compram um rancho caindo aos pedaços, mas a ideia é trabalhar. Ele vai trabalhar a terra, ele vai trabalhar o rancho, ela vai trabalhar, vai cuidar da casa, e um dia eles vão viver essa vida dos sonhos. Eu nem preciso te dizer que vai dar merda, porque, obviamente, né, aquilo que eu falei, uma coisa é a esposa troféu do marido milionário, outra coisa é a pobrinha que ganha 2 salários mínimos por mês, querendo ter vida de esposa troféu, sem todo esse aparato e todo esse dinheiro. Então, uma coisa é a Madison, que vive numa fazenda maravilhosa, com o marido criador de gado, ela ganhando milhões, ela ganhando muito dinheiro, porque tem milhões de seguidores, e faz publi, faz isso e faz aquilo, eles têm muito dinheiro. Outra coisa é a menina de 18 anos com o menino de 18 anos, que acabaram de ficar juntos, compra um rancho caindo aos pedaços, na esperança de um dia trabalhar muito para ter essa vida um dia maravilhosa. Então, obviamente que vai dar merda. E a gente vai acompanhando, então, essas 3 histórias. O Michael, marido da Madison, ele é o estereótipo do cara machistão, burrão, chucrão. E para ajudar, ele está construindo um bunker, porque ele é apocalíptico, né? É doido isso, né? A gente tem muito isso nos Estados Unidos. O livro é da Inglaterra, mas eu sei que nos Estados Unidos tem muito isso, né? Esses caras aí meio, sei lá, terra plana, direitosos e que prevêem uma grande conspiração apocalíptica e constroem um bunker, porque um dia vai acontecer alguma merda e nós vamos estar protegidos, enfim. Então, assim, eu sugiro como uma leitura de diversão, porque, assim, o livro, é, como eu falei, ele é rápido de ler, né? Tem alguns plot twists ali, alguns que para mim ficaram óbvios, mas porque, de novo, eu leio muito esse tipo de coisa, então não tem muito ponto de fugir, né? Ah, quer ver que vai ser tal coisa? Porque você já está prevendo as estratégias, ela não é muito boa em, pelo menos para mim, em esconder tanto as pistas, ela tenta, mas eu sou formada na escola de detetive Agatha Christie,
Outros plot twists que a gente não consegue prever, mas eles são tão absurdos, você fala, cara, não é possível, sério? Mas aí é aquela coisa, você assina um contrato com a autora, quando você começa a ler, tá, eu vou acreditar na história que você me contar. Então, é um livro divertido, e mais do que isso, eu acho que leva a todas essas reflexões, né? A essa coisa dos papéis de gênero, que a gente discute tanto hoje, a essa coisa das redes sociais, o quanto você ainda é idiota de acreditar que o que você vê nas redes sociais é daquele jeito, e se achar um bosta porque a sua vida não se aproxima daquilo, sério, pelo amor de Deus, gente, se você falasse isso para mim lá em 2006, eu até talvez acreditasse. Em 2026, né, mas talvez tenha gente que ainda precise um pouco desse tipo de reflexão. Então, acaba sendo interessante. E é isso, é gostosinho. Você quer saber o mistério, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber como vai acontecer. É um thriller doméstico, né? Porque se passa dentro da casa ali, mas com esses personagens e como que essas vidas vão se conectar. Essa Briana que tá lá se fudendo, o que ela tem a ver com essa história, como que essas linhas narrativas vão se misturar. E é aí que eu não achei nada, assim, teoricamente o grande plot, para mim não foi muita novidade, mas é interessante. E que eu acho que se conecta com a realidade, porque a gente escuta muito isso, eu escuto muito isso, vejo na internet, ou escuto de pessoas que eu conheço, né? Ai, as mulheres tinham tudo em casa, e aí elas quiseram sair para conquistar o mundo e trabalhar. E agora elas perceberam que elas não querem mais, elas querem voltar. Eu acho que isso é verdade em alguns casos, mas isso não é a verdade absoluta do universo para todo mundo. Eu acho que isso tem a ver e mexe com muitas questões sociais e históricas e também políticas e econômicas eu vou dizer praticamente séculos, assim, sabe? Você pegar o 19, o 20, o 21. Então, de certa forma, é um livro, como eu falei, mais bobinho, mas que faz com que a gente reflita sobre todos esses processos, essas transformações, essas decisões que envolvem papéis de gênero, que envolvem quem cuida do quê, quem é responsável. Existe um mais fácil? É mais fácil estar em casa? É mais fácil ir para o mercado? Será que todo mundo tem que ficar em casa cuidando do marido? Ou será que todo mundo tem que sair para trabalhar? Será que existe uma regra? Será que é possível um meio termo? Será que... De novo, eu sugiro a leitura. É um livro divertido, é um livro rapidinho, que talvez pode fazer você pensar sobre essas coisas. Eu não sei se você... Que são temas super espinhosos, né? Então, eu não sei se alguém já leu. Eu não vi esse livro fazendo, assim, muito sucesso, né? Porque, de novo, ele não tem nada demais. Mas, talvez... Não sei, talvez você já tenha lido. Talvez valha a pena conversar sobre ele um pouquinho mais. Não sei, o que você acha? Você já tinha ouvido falar? Já leu? Ou nunca tinha ouvido falar, mas acho que de repente talvez seja legal pôr na minha lista. Ou, nunca tinha ouvido falar, mas pelo que você falou, não gostei. Me conta aqui, por favor, faz um comentário para mim, né? Qualquer que seja o caso. Não precisa ser uma tese, tá? De doutorado. Uma linha. Ou valeu, Ju, vou ler. Ou, nem é para mim, obrigada. Sei lá, qualquer coisa. Tô eu aqui, eu não tenho milhões de seguidores e o que coloco nas minhas redes é minha vida real, né? Enfim, é isso. Me conta e eu volto. Um beijo, falou, valeu, obrigada. Até a próxima.